Shirley, sou formada em psicologia desde 2009, atuo na área da psicologia há 7 anos, onde eu passei por várias áreas da psicologia, mas hoje em questão vamos falar sobre saúde mental. Eu tive um período de experiência no CAPS, em São Paulo, e... Qual a sua especialidade? Quanto tempo você atua na profissão? Acho que você já falou, né? 7 anos. Isso, 7 anos. Tá. A minha especialidade eu ainda não fiz a pós mesmo, né? Eu atuo, mas ainda não fiz uma pós. Eu pretendo fazer uma pós em saúde mental. Como eu disse, antes eu atuava em recrutamento e seleção e eu estava tentando me encaixar para saber o que eu gostava de fato, né? Foi uma procura mais existencial mesmo, pessoal. Então, quando eu tive a experiência de ir para um CAPS, né, adulto, eu me identifiquei e é essa linha que eu tô seguindo, né? E qual a maior dificuldade, né, quando você trabalhou nessa parte da psiquiatria? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Tá. Eu acho que tem algumas dificuldades que talvez um profissional dessa área encontra, né? Que é o grupo que você está, né? A equipe que você está. No caso lá eu não tive problema com a equipe técnica, que seria o psicólogo, né? Que tem mais de um, né? O terapeuta ocupacional, o assistente social. Essa equipe técnica não foi muito problema, mas existia um problema maior com a outra equipe, que seria a recepção, que seria às vezes o auxiliar de enfermagem, né, o farmacêutico. Essa outra equipe, de forma geral, era um pouco dificultoso, porque às vezes lá por ser uma instituição que é da prefeitura, então eram pessoas que não era contratado, não era privado, era alguém que era funcionário público, então ele fazia de qualquer jeito, às vezes, não tinha todo um cuidado e uma preocupação com como vai falar, o que vai falar, como vai atender esse paciente, né, da área da psiquiatria. Então isso não ajudava muito. Então a tentativa sempre nas reuniões era fazer com que a linguagem fosse a mesma, né? Mas existiam pessoas, por exemplo, que era desvio de função. Então era uma pessoa que era segurança, passou num processo seletivo de segurança e estava atuando como recepcionista, por exemplo, né? Ou uma pessoa insatisfeita que não queria estar ali. Essa era uma dificuldade. Outra dificuldade era com algumas pessoas da equipe que misturavam questões pessoais com os pacientes psiquiátricos, né, do CAPS. Então a gente tinha situações de que se emprestava dinheiro, né, se tomava dinheiro emprestado dos pacientes, às vezes de relacionamentos, né. Então, assim, existia uma ética profissional muito quebrada, né? Que não ajudava muito a equipe. Era uma equipe fragilizada e doente, né? Algumas pessoas depois foram saindo, mas até o momento onde eu estive lá ainda tinha esse processo de adoecimento, persistia um pouco. Então tinha algumas alianças que eram negativas, que não eram uma aliança positiva, né, com a equipe e com os usuários na época. Outra dificuldade às vezes se apresenta na própria aceitação do paciente, do estado psíquico que ele se encontra. Ele às vezes não se aceita como paciente de saúde mental. A família muitas vezes não é um apoio, né, não dá um apoio, um suporte necessário para esse paciente, né, às vezes com cobrança, estigmatizando esse paciente como louco, como um doente, né, como uma pessoa que é incapaz. E na verdade não é esse o pensamento da psicologia, não é esse olhar, né, para esse paciente que a gente tem. Entendi. E qual é a abordagem para um paciente com problemas psiquiátricos? A melhor abordagem, eu entendo que deva ser uma abordagem que não seja
distante, né? Porque não tem como tratar com esse paciente de uma forma distante. Então, esse terapeuta, esse psicólogo, esse profissional, ele vai ter, né, tomar cuidado, obviamente, com a transferência e a contra-transferência, mas esse contato profissional, esse vínculo terapêutico, ele tem que ser muito mais aberto, né? Talvez para uma linha cognitivo-comportamental, né? Uma linha analítica, se for pensar em abordagens assim. A psicanálise, não que ela não exista, não que ela não possa existir, não que ela não possa ser atuante, mas entendo eu que ela tem algumas barreiras, né? Que às vezes alguns profissionais dessa linha não conseguem lidar, né? Porque além de ser um trabalho clínico, se torna um trabalho social também, né? De uma saúde comunitária. Então, linka-se, querendo ou não, as duas questões. Então, muitas vezes, a sua clínica, o seu setting, não será exatamente num espaço físico fechado. Talvez você precise, o seu espaço, o seu setting com o seu paciente vai ser debaixo de uma árvore, sentado numa mesinha. Ali vai ser o seu setting. Então, o profissional precisa estar apto a não estar engessado para esses tipos de abordagem, para esses tipos de como que eu posso dizer? De trabalho, né? Eu acho que ele precisa entender o que se faz necessário, entender a dinâmica que se faz necessária, né? Porque muitas vezes eu atendi fora de um setting fechado, de um espaço físico fechado, né? Muitas vezes foi necessário atender esse paciente em outro lugar, em outro espaço que ele estava ali dentro. Entendi. Existiu algum paciente que foi mais difícil de entender ou de lidar? Então, na verdade a gente tinha um famoso, né? Ele, por ser dominador, controlador, ele tinha a perversão como sua estrutura, e então ele tinha esse traquejo, né? Ele, por exemplo, numa sessão de grupo terapia, ele não permitia que os outros falassem, que os outros participassem, fossem atuantes, né? Ele tomava a fala e tomava o espaço, se permitissem de uma forma a não permitir manifestação de mais ninguém, né? Então, assim, a gente sabe que isso é um comportamento do perverso, né? Então, assim, ele intimidava com uma fala alta, agressiva, os outros pacientes tinham receio e de certa forma um temor com relação a ele, exatamente porque ele fazia isso, né? A equipe, como eu disse, alimentou muito esse comportamento dele, né? E para se quebrar isso, né, havia assim uma tentativa de tirar ele desse espaço e transferi-lo para um outro CAPS. Ele se sentia tão pertencente àquele espaço, porque ele de certa forma dominava e regia as relações ali, que dificultava a atuação de muitos profissionais. Então, assim, esse foi um caso que foi difícil de lidar, na verdade, por conta de uma questão que já era instaurada, né? Como se ele já tivesse autocontrole do lugar, né? Sim, do lugar, exatamente. Inclusive, ele, uma vez, pelos relatos que eu ouvi, né, ele já tinha entrado com arma, ele se relacionou ele foi um dos que se relacionou, por exemplo, com funcionários, né? Ele tinha uma relação como que fala, de propinas, né? Então ele dava remédio, eu não sei como ele fazia, então ele tinha toda essa questão, né? Então, assim, era uma coisa que essa gestão, quando eu estava lá, estava tentando cortar esse senhorio dele, né? Desse senhor. É difícil, né?
é um desafio, eu acho. Eu acho que é um grande desafio. Trabalhar com saúde mental, você precisa estar preparado, né? Não é uma clínica, é uma clínica diferente, mas é uma clínica maravilhosa, é uma clínica que se você estiver ali centrado naquelas pessoas, você vai perceber o quanto são fragilizados, o quanto precisam de ajuda, o quanto eles estão em sofrimento, né? E isso é algo que a psicologia hoje, né, tem sido esse espaço, né? Tem proporcionado esse espaço de escuta, né? De eles poderem ser de verdade, porque aqui fora o olhar é que eles não são dignos, eles não são aceitos, eles não são pertencentes, eles não têm autonomia, eles não existem, na verdade, eles são o cara louco. Olha ali a pessoa que é louca, você é louco. E na verdade eles não são loucos, né? Eles são pessoas como eu, você, que estão em sofrimento, só que eles estão tão em sofrimento e ao mesmo tempo eles são tão fortes que a forma que eles expressam é dessa forma, né? Às vezes não conseguindo controlar suas emoções, enfim, eu sou apaixonada por paciente psiquiátrica. De início, como o próprio indivíduo ou familiares conseguem identificar a doença e tomar uma iniciativa para um tratamento? Tá. Essa é uma parte complicada, porque como eu havia dito na minha fala anterior, existe um preconceito com relação a... um preconceito e um conceito com relação à loucura, à psicologia e à psiquiatria, né? E tudo isso junto existe uma estigmatização. Então as pessoas têm já um preconceito com relação a isso. Então, uma vez que ela está em sofrimento, até ela realmente aceitar, entender que precisa de ajuda, que está numa condição psíquica fragilizada, né? Seja num caso de esquizofrenia ou depressão, bipolaridade, que precise de um acompanhamento, né? Esse paciente já passou por muito sofrimento, né? Essa família já chega já dentro de um caos, né? De um conflito já instaurado. Então, esse paciente provavelmente já chega assim num estado muito crítico. As pessoas que estão hoje no hospital psiquiátrico estão porque foram forçadas ou de livre e espontânea vontade? Existe a possibilidade de alguém estar lá forçado? Eu não diria que hoje, na verdade, antigamente, se tinha uma clínica mais nesse sentido de isolamento. Mas hoje, querendo ou não, assim, a experiência que eu tive, o paciente psiquiátrico que chega lá e ele está num processo de crise, ele está em surto, ele compromete a sua integridade e a integridade do outro, ele necessita ser internado. Porém, essa internação hoje tem um prazo delimitado. Ele não pode ficar para o resto da vida. Muitos familiares, muitas pessoas têm esse pensamento ainda de que o hospital, que existe um hospital, que existe um local que vai internar o seu parente, o seu familiar, e ele vai ficar ali pro resto da vida como se estivesse numa cadeia, numa prisão. E esse não é um perfil, né, do paciente psiquiátrico, porque ele não cometeu nenhum delito. Então ele não tem que ficar isolado da família, do convívio social. Então assim, ele está ali forçado, ele está ali porque é necessário. Né, porque ele não responde por si, ele não tem condições de ficar naquele período às vezes ele tá sem medicação, ele tá burlando a questão da medicação, então assim, ele precisa ele vai internado para se organizar, ele fica um período de 10 dias, não sei, dependendo do caso,
e o período que ele tem para se organizar minimamente possível para voltar para o convívio familiar. Existe um fim para esse tipo de tratamento? Tá. Eu acho que não existe um fim, né? Porque sempre está surgindo questões novas, né? Tanto para mim quanto para você e para eles principalmente, né? Que são acometidos com alguma questão psiquiátrica, né? Eu acho que existe o acompanhamento. O acompanhamento ele é contínuo e ele é necessário, né? O acompanhamento seja de medicação ou de terapia, uma vez que ele já está organizado, né? Ele precisa desse acompanhamento terapêutico para lidar com essa questão mais existencial, né? Dos porquês, dos praquês, do como, das motivações, né? Que são mais de ordem existenciais mesmo da pessoa, mas eu acredito no acompanhamento, né? Um esquizofrênico, ele pode sim estar mais organizado, mas ele precisa desse acompanhamento, tanto na psiquiatria, né, quanto na questão psicológica. Eu acho que é um processo. Eu não acho que ele vá nunca mais ele vai precisar, acabou, né? Eu acho que é como tratar, é como um paciente que tem diabetes. Ele tem diabetes ali com ele, no organismo dele, então ele precisa tratar essa diabetes. Até que prazo? Ele tem a diabetes, então ele precisa tratar dela. O importante é isso, ele está tratado. Como é possível medir o resultado e saber se realmente foi gerada alguma mudança ou benefício real para o paciente? Tá. O benefício real, o profissional, ele vai perceber ao longo do processo terapêutico a evolução desse indivíduo. Então a evolução, o acompanhamento, né, diário, semanal, vai dizer para esse profissional como está sendo evoluído, né? Ele vai ter quase que diariamente essa devolutiva, né? Ou regressão, porque existe esse caso, né? Às vezes, por algum motivo, esse paciente, ele regride, né? E ele volta a ter quedas, surtar, mas existe um motivo, né? Por isso que eu disse que talvez se existe uma finitude, talvez não exista uma finitude, ele tem que persistir continuamente, é uma luta constante e diária, né? Então eu entendo que é isso. Você acha que existe muita diferença entre o trabalho na psiquiatria antigamente e hoje? Graças a Deus, sim. Chegou a trabalhar com alguns dos moldes antigamente? Não cheguei a trabalhar, ouço muito, já li algumas coisas, já estive com pessoas que já estiveram nessa migração do antigo para o atual. Eu entendo que hoje, como eu disse, o olhar da psicologia, do profissional, da saúde mental em si é totalmente diferente de antigamente, porque antigamente você entendia que você tem uma pessoa que tem um comportamento anormal, né? Porque o que é normal, na verdade, a gente entra nessa máxima, né? Mas assim, uma pessoa que tem um comportamento fora do padrão social, ele era excluído. E aonde que ele ia? Ele ia exatamente para esses hospitais psiquiátricos que existia, né? Como aqui próximo da nossa cidade, aqui no Jiquiri, né, era um desses locais que você colocava as pessoas lá, isolava essas pessoas, deixava essas pessoas longe de convivência familiar, social, de trabalho. Você tornava essa pessoa um incapaz de gerenciar a sua vida. E na verdade não. Hoje entende-se que você pode potencializar, você dá instrumentos, você instrumentaliza essa pessoa, esse indivíduo, para ele ser capaz de caminhar com as suas próprias pernas, dando conta da sua vida. O importante é que o paciente lhe dê conta da sua vida. Por isso que o tratamento, eu entendo que ele é contínuo, porque ele precisa dar conta das suas questões. E as questões, elas surgem. Então não é isolando a clínica, daí vem a luta antimanicomial, que é uma luta que a gente está aí, né, que existe, né, e a gente tem que divulgar,
essa questão, né? Porque ainda existe muito preconceito com relação aos pacientes psiquiátricos, ainda existe muito preconceito, não tanto quanto antes, mas ainda existe um certo preconceito com relação à nossa profissão, a procura pelos CAPs, por essas instituições que foram formadas. Então o CAPs ele surge exatamente para quebrar essa ideia, esse paradoxo, essa estigmatização que esse público tem que ser isolado, tem que ser excluído da sociedade, ele não é um potencial ser humano digno de convivência. Não, o CAPS ele vem exatamente com uma nova roupagem, né? Nós temos o CAPS 1, o CAPS 2 e o CAPS 3. Né? Temos infantil, álcool e droga. Então, assim, é exatamente para sanar todos esses nichos, né, da saúde pública, que é uma outra visão, uma nova roupagem, que esse CAPS funciona como? Esse indivíduo, ele tem um tratamento lá, né, ele passa por todo um multiprofissionais, né, ele passa dias lá, né, a intenção não é que ele fique ali para sempre. Na realidade, ele pode sair, ele pode voltar,